Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aqui no nosso horário marcado. Enquanto o Insta vai avisando que a gente está iniciando, vou mandar os meus convitinhos também. Você que já sabe sobre o que a gente vai falar aqui, envia o convite também para quem você conhece, para quem você acha que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida, porque eu tenho certeza que vai. Muitas pessoas me perguntam o que é a comunidade Sou Grato e a gente está aqui para falar disso hoje. Então, vou mandando meus convitinhos aqui, vocês vão mandando os seus. Daqui a pouco minha convidada já chega. Vamos lá. Vamos escolher aqui meus colegas do Insta para mandar. Já mandei aqui para os meus... para várias pessoas. Boa noite para quem tá entrando já. Boa noite, mãe, Jéssica, Fer. Minha convidada já chegou. E já mandei meus convitinhos aqui também. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Vamos lá. Oi, Lu. Elisiane. Gláucia. Já tá chegando. Fran. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou iniciar a introdução, depois a live fica gravada também, e vocês vão compartilhando e tomando ciência do conteúdo. Então, meu nome é Natália, eu tenho 26 anos, eu sou filha do Ederson e da Maristela, sou filha amada de Deus, e eu moro com o Neto, de grande, meu namorado. Nós estamos construindo uma vida juntos. E essa é a minha verdade, conforme que eu aprendi na comunidade Sou Grato. Que foi onde eu tive acesso a esse conhecimento e abri as portas para descobrir realmente quem eu era. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui para fazer uma live, para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi na comunidade, os resultados que eu estou tendo. Já foram várias barreiras quebradas. Em um ano de comunidade, a minha vida assim, já mudou muito, eu mudei muito. Tem horas que assim, eu até me olho e penso, caramba, olha o que eu consegui fazer já. E às vezes nem eu me reconheço mais. Isso é muito bom, porque a gente sempre pode evoluir, né? E aí, então, hoje a Graciele Rei Mangato, que é a idealizadora da comunidade Sou Grato, aceitou estar aqui comigo e a gente vai falar sobre a comunidade Sou Grato, então, que inclusive, gente, tá com as inscrições abertas. Então, quem tem interesse de participar, já corre lá no perfil da Gra, já vê para mandar fazer o formulário, se inscrever, que tá aberto, só abre 2 vezes por ano, né? Então aproveitem. A Graciele Reimangato, então, ela é consteladora e ela idealizou essa comunidade Sou Grato no início de 2020. Eu iniciei na metade de 2020, mas ela já fazia 6 meses que estava andando e foi um marco na minha vida. A Gra já ajudou muitas pessoas com essa comunidade. É uma mudança total, assim, para quem faz parte. Eu tô vendo que várias pessoas da comunidade, inclusive, estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo aqui participar com a gente. E sem mais delongas, vou chamar minha convidada aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade. Deixa eu convidar aqui a Gra. Já mandei o convitinho, Gra. Aceita aí. Oi, Silvia. Aê. E aí? Oi, Gra. Tudo bem, querida? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite lindo que você fez. Obrigada por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Imagina. Esse trabalho que você faz ajuda muito a gente, né? É inspirador. Então,
tem que ser compartilhado mesmo. Sim, querida, para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria ver você nesse flow que você tá. Eu lembro das nossas primeiras conversas, que não foram na comunidade, foram bem antes, né? Uhum. E, e eu acho que foi na Arco-Íris, né? Uhum. A conexão Sim. nossa, né? Eu fui fazer uma Sim. conversa com as meninas da Arco-Íris, como a gente chama? Ordem, né? Isso, aham, da ordem. E aí a Natália foi tocada naquele momento, né, Nath? Sim. Aham. E depois de bastante tempo, a gente foi conversando, foi alinhando. E eu lembro muito da sua constelação. Não da constelação em si, porque eu realmente não lembro, mas do movimento, sabe? De você chegando, de você tão disponível, de você tendo uma sede muito grande por algo novo, né? E isso é o que mais me alegra, sabe? Ver uma pessoa com o coração disponível, não sabe nem como que vai ser esse, esse efeito, na verdade, mas um desejo de mudança, assim, que era inevitável, né, Natália? Sim, sim. Não tinha como. Tinha que mudar. Sim, e foi tão lindo, né? Tão lindo. A tua constelação foi impactante. Agora tá até me vindo uns flashes assim de algumas coisas, porque foi muito marcante. E a gente vai, né, entrando em contato com a lembrança e vai vindo assim alguns flashes. E nesse movimento, né, o teu movimento foi muito parecido com o meu, apesar de eu ter entrado em contato com a constelação na primeira vez, direto num grupo onde estavam acontecendo constelações. E por minha sorte, a minha sogra me fez um convite. E assim, gente, amem as suas sogras. Elas têm muito a contribuir com a sua vida, independente de qualquer contexto. E a minha sogra me convidou, eu fui, e ela tinha marcado uma constelação para mim. E é claro, eu tinha concordado, mas eu não sabia nem o que que era. E foi um divisor de águas na minha vida, assim como foi para você. E depois da minha primeira constelação, eu nunca mais parei de buscar o conhecimento sistêmico e eu nunca mais parei de me nutrir desse conhecimento. E eu fiquei anos ainda buscando para mim suprir as minhas necessidades. Eu falo assim, uma pessoa que começa a se interessar pelo conteúdo sistêmico precisa tapar os próprios buracos, né? E todos nós temos muitos, entre aspas, buracos. E independente de uma pessoa se tornar consteladora ou não, é um percurso de conhecimento que apoia muito, muito, muito a vida, né? Sim. E por isso me encantou tanto, porque foi uma mudança muito impactante na minha vida. Eu passei a saber quem realmente eu era desde a minha primeira constelação. É um percurso desafiador, né, Natália? Sim. Não é E fácil. não é fácil, mas tem uma frase que eu digo sempre, que a recompensa compensa. E a Uhum. recompensa compensa todos os dias, porque eu não consigo imaginar a minha vida se eu não tivesse tido aquela conexão com a constelação. Eu digo que eu não sei se eu estaria viva, e se eu estaria viva, eu estaria uma morta viva, Uhum. porque o conhecimento, ele é a luz da nossa vida, e a ignorância, ela é o breu, né? Ela é a escuridão. Então, a gente precisa buscar a luz todos os dias da nossa vida. E esse conhecimento sistêmico, ele amplia o olhar e ele faz com que a gente possa se posicionar de uma maneira mais forte na vida. Sim, com certeza. Eu também penso assim, eu falo assim, não é fácil, é desafiador, a gente tem que se ativar todo dia, decidir todos os dias a fazer, a continuar no percurso, mas eu não consigo realmente imaginar
e a pensar em voltar para como eu era antes. Não, nem passa pela cabeça, assim, é totalmente um divisor de águas, uma força nova. Sim, é algo, Então, é algo que muda o percurso da vida por causa de uma mudança de olhar, né? sim, Uma sim. mudança da forma de interpretar a vida, na verdade. Uhum. É exatamente, porque se você for parar, né, o que que mudou assim no externo? Não muita coisa. Algumas coisas já a partir da minha postura. Mas assim, mudou para eu mudar? Não. Eu mudei a visão, coloquei os óculos sistêmicos que você Sim, fala e fui. sim. E aí é bacana porque o que a gente busca nos encontra, Uhum, né? sim. Então a gente abre, eu quero algo novo. O algo novo vai me encontrar. E o mais lindo desse percurso é quando a gente começa a saber que existem recursos, né? Como esse conteúdo que embasa as constelações, como a constelação, como esse movimento da postura sistêmica. O mais bacana é, é poder trazer isso para a vida. Olha, minha mãe chegou. Oi, mãe. Boa noite, minha rainha. Linda. Olha, o povo da comunidade tá aí, minha mãe tá Sim, aí. estão em peso. Tem uma galera aí, ó, que legal. Sim. Gente, vocês estão chegando, eu já vou pedir, né? Eu sempre peço para compartilhar a live. Eu vi que a Natália já pediu antes. E eu vi que chegou um Sim. monte de gente agora. Ó, eu vou compartilhar aqui com os meus queridos 50 primeiros que aparecem na minha lista. E vocês aproveitem aí e façam o mesmo, porque a gente não vai falar só da comunidade, mas daquilo de como a comunidade favorece a nossa vida, na verdade. Olha, a Silvia tá aí, queridona. A comunidade é tão linda que a Natália e a Silvia se conheceram na comunidade e Sim. afinaram uma amizade linda na Ilha do Mel, né, Natália? Sim, aham. Nossa, eu sou muito grata à comunidade e foi uma amizade assim forte, que ela De existe até verdade, né? hoje. É de Tem o verdade. grupo, aham. Tem o grupo, a gente se liga, faz ligação de vídeo, tá uma em cada canto, mas a gente tá se ligando, tá se comunicando. Quem tá mais perto aqui é a Marcelina, né? Esses dias fomos tomar um café, então assim, a- o contato continua. Foi uma ligação muito forte que a gente teve na ilha. Que delícia, né? Que lindo isso. Então, e aí, quando eu conhecia, voltando um pouco assim na história, né, do efeito na minha vida, Uhum. ó, a Silvia falando, sim, ficamos lindonas. Ai, que legal. É, quando eu conheci as constelações, quando eu conheci esse pensamento sistêmico, quando, ó, a Sandra tá aí também, beijo. Uhum, sim, querida. Quando a gente, quando eu comecei a entender esse percurso e eu conheci, eu fui conhecendo os fundamentos da constelação, as ordens da ajuda, as consciências e fui ampliando o olhar, eu fiquei muito brava, em muitos momentos, porque eu entendia tudo e daí quando eu ia colocar em prática, eu via que eu enfiava os pés pelas mãos. E fazia tanto sentido, tanto sentido, tanto sentido, quando ia para a vida real, quando eu estava com meu marido, quando eu estava com os meus filhos, quando eu estava com a minha mãe, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Depois eu só vi o leite derramado. E eu falava, não pode ser tão difícil, não pode ser tão difícil, não pode ser tão difícil, esse negócio não pode ser assim. Se faz sentido aqui, tem que vir para o comportamento. E o que mais me fez estudar bastante, o que mais me fez encontrar recursos para trazer o conhecimento para a postura, era a dor que eu tinha de não conseguir ser congruente. Uhum. E isso para mim me destruía, sabe? Eu falava, como que pode um conhecimento fazer tanto sentido e na prática eu continuar violando? Isso foi me instigando, me instigando, me instigando, me instigando. Eu falava, não pode ser difícil desse jeito, não pode ser assim. E dele estudar, dele estudar, dele estudar. Eu falava, tem que ser mais fácil.
E quando a gente conheceu constelação, eu conheci constelação em 2005 e comecei a fazer alguns cursos básicos, assim, cursinhos de workshops de final de semana, porque não tinha formação por aqui ainda. Eu não era explicado que nem é hoje, não era clarificado que nem é hoje. E os professores falavam, agora você leva isso para casa. Fez um movimento, agora leva isso para casa, leva pra... E eu surtava, porque eu precisava de mais informações. Para mim, eu precisava um tanto de entendimento, aí fazia sentido, e aí eu tinha um movimento de colocar mais na prática. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui lidando com tudo isso, eu fui conseguindo, então, me estruturar em cima do conhecimento. E aí o movimento do meu trabalho com as constelações e dos meus trabalhos, desde o começo eu trabalhava com oficinas de postura sistêmica, eu fazia grupos e movimentos sistêmicos, e eu ia entregando conteúdo junto com os movimentos, e isso foi se tornando cada dia mais clarificado para mim, que poderia ser desse jeito que eu estava construindo a informação. E foi, nossa, foi um percurso muito, muito lindo e me realizou muito e me fez crescer muito, muito mesmo. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de ter conhecido as constelações, pela oportunidade de ter estudado, pela oportunidade de ter estado com Bert Hellinger em 3 momentos lá na Alemanha, no último seminário, que seria a 4ª vez que eu estaria com ele, foi no ano que ele faleceu, que foi 2019, que foi então o último seminário da Hellinger Schule que teve na Alemanha. E nas 3 vezes anteriores que eu fui, a gente teve a oportunidade de estar com ele, né? E isso também foi um presente assim que é imensurável, porque a gente não tem mais essa fonte viva, né, nos alimentando. Então, foi surreal poder experimentar a constelação direto da fonte. Então, tudo isso vai nos construindo, né, Natália? Vai nos fazendo mais estruturados. Porém, o que me motivou a ideia, né, da comunidade Sou Grato, que me motivou a trazer essa possibilidade da comunidade, foi exatamente essa necessidade de apoio que a gente precisa durante a nossa jornada, porque, como diz o Arthur, desde que era pequenininho, os desafios não cessam. Exatamente. E Exatamente. E a comunidade para mim é muito isso. Eu fiz o primeiro movimento ali da constelação e eu lembro que no dia da minha constelação foi quando eu ouvi falar sobre a comunidade, porque eu não tinha Instagram. Então eu sim, não acompanhava, eu lembro. Uhum, uhum. então não sabia no que existia. E no dia que eu fui, muitas pessoas da comunidade foram representar. E aí Uhum, eu acho que estava bem naquela semana do desafio da gratidão. E uhum. aí que eu fiquei sabendo, eu falei assim, meu Deus, eu tô pronta para fazer a mudança que eu preciso, que eu vi aqui hoje. Então eu vou entrar. E foi um desafio assim desde o começo, mas falei, vou. E para mim a comunidade é muito isso, é a constância do aprendizado. Eu tenho certeza que eu tive tanto resultado depois porque eu entrei para a comunidade. Porque o movimento sozinho não teria esse impacto Não, tão profundo. porque assim, a gente vai na comunidade, o foco da comunidade desde o início é apoio à vida, apoio à vida, apoio à vida. E quando eu entendi o movimento da ativação, quando eu entendi que a gente precisa, de qualquer jeito, se a gente quiser ter uma potência, a gente precisa estar ativado no espírito criativo de Deus todos os dias. Quando essa chave virou para mim, foi inevitável que eu levasse isso adiante também. E quando eu entendi o que significa, até ontem eu fiz um story, e quando eu entendi o que significa ser pequeno,
fraco e necessitado, diante dos nossos pais e diante de Deus, foi uma... Eu mudei de nível, né? A gente vai mudando de nível a cada tempo. A gente se estrutura com conhecimento, de repente vem algo assim que a gente sobe de nível. É que nem um joguinho de videogame, né? A gente vai, treina, e dá conta daquele nível, daqui a pouco você vai para outro nível. Aí você morre. Aí você vai para o nível 1, vai para o nível 2 e malha. Daqui a pouco você vai para o nível 3. E na nossa própria construção, a partir do acesso ao conhecimento, acontece isso também. Sim. Né? A gente vai mudando de nível. Mudar de nível não significa ficar melhor nem pior que ninguém. Porque mudar de nível não vai diminuir o tanto de desafios que a gente tem. Vai ficar um pouco mais hard. Uhum. Eu ia falar, mudança de nível sempre tem um período ali que você não tá aguentando mais. Tem que insistir. Tem momentos que quando a gente muda de nível, vai vai vir o efeito do novo nível. E tem uma frase bíblica, né? Que diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. E essa parte é a parte mais linda que tem. Porque a gente muda de nível e a gente é cobrado, sim, por estar nesse nível. Porque precisa fazer jus ao lugar que a gente se encontra. E enquanto tem vida, tem movimento para o alto. E se a gente não estiver disponível para fazer esse movimento para o alto, a vida fica pesada. Fica muito pesado. Então, por mais que tenha um peso e um preço mudar de nível, a recompensa sempre compensa, né? Sempre compensa. E quando a gente muda de nível, não tem como voltar mais, que é que nem o paraquedas. Abriu, você pode tentar dobrar ele de todas as formas, ele não vai ficar do mesmo, não vai conseguir voltar para o mesmo formato de novo, né? Justamente. Então, isso é muito lindo, muito, muito, muito lindo. E o que mais me motiva com a comunidade é ver o resultado, né? Quando eu olho para você e quando eu vejo que um ano e pouquinho, né, praticamente, que você fez essa mudança, que você desejou essa mudança e você marcou a constelação e você falou, eu vou. E de repente, em tão pouco tempo, tanta coisa mudou, né, Natália? Tanta coisa. E isso é só o começo. Sim. Isso é só o começo. E isso me motiva demais. Isso me motiva demais. A Ana Paula tá falando, quando eu vejo que as coisas ficam mais difíceis, é da frase, a recompensa compensa. Sim, sempre, sempre, sempre compensa. E assim, esse movimento de estar ativo todos os dias, segunda, quarta e sexta, não é todo dia, mas é segunda, quarta e sexta. Então, na segunda-feira começa a semana, já começa na comunidade. Por que que é importante fazer cedinho, né? Eu escolhi fazer 6 horas da manhã, porque a gente precisa ativar cedo e já ter a primeira menção muito bem definida, né? E eu percebi o tanto que isso fez diferença primeiro na minha vida, esse movimento de ativar o espírito criativo, de solicitar que Deus conduza o meu dia, e não é uma solicitação qualquer, né? Sim. A ativação é algo muito potente, é muito lindo isso. Então, fazer ativação e ficar disponível para permitir que tanto Deus quanto o conhecimento nos ampare, não tem como dar errado. Não, exatamente. É uma escolha muito bonita, assim, todos os dias. E aí você falou assim, todos os dias. Todos os dias, né? Porque a gente aprende que tem que ativar todos os dias. A comunidade ampara, né? Segunda, quarta e sexta, e nos outros dias já está no movimento, né? Sim. Então, quando vem aquela compreensão de que o que significa eu ser pequena, pobre e necessitada diante de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz também sobre ser pobre de espírito, né?
Então, ser pobre de espírito é o que todos nós somos. Todos nós somos pobres de espírito. Por isso que a gente precisa ativar e acionar esse movimento. A gente aciona o movimento por conta de uma intenção de estar sendo abastecido por Deus. E todos os dias a gente precisa se abastecer porque a gente é pobre de espírito. Então a gente se abastece, a gente se enche do espírito e a gente tem potência para viver o dia de hoje. E aí a gente vai para o descanso, né? A gente vai para o desfrute. E aí, quando a gente acorda, tudo já se renovou a cada manhã. A misericórdia se renovou, o dia se renovou, tudo se renova. E a gente precisa se renovar na ativação do Espírito. Porque se a gente não ativar, se a gente não dizer, Deus, atua em mim, através de mim, só o Senhor me conduz, a gente se abastece disso de novo e durante o dia a gente gasta. Sim. Gás. Isso que você está falando para mim é uma das coisas que também mais mexeu comigo na comunidade, que foi esse contato direto com Deus, com essa ativação. Eu sou católica, nunca fui de ir muito na igreja, assim, mas sempre tinha essa conversa assim diária com Deus. Mas às vezes eu sentia que tava fazendo errado, porque eu tava só conversando, eu não tava rezando. E quando eu tive esse contato de ver que eu não sou a única que faz isso, de que conversar com Deus é orar, e que Ele tá aqui em mim, né? A igreja somos nós, então Ele tá aqui em mim. Isso para mim foi sensacional. E ter É essa libertador. conversa. Exato. E de jogar para, não jogar para Deus, mas assim, dizer para Ele, eu não aguento mais, me dá uma luz, eu estou disposta a receber uma orientação. E eu lembro que você falava assim, que você fazia isso, que você disse, Deus, né, atua em mim através de mim, atua em mim através de mim, e eu estou disposta ao que vier, eu vou fazer. E eu pensei, e você falou assim, eu tive a resposta, né? Ele me disse o que fazer e eu fui atrás. E eu pensava assim, nossa, será que algum dia eu vou Tipo, ter, como vou que é isso, receber? né? Como que é isso? Exato. Porque assim, meu Deus, deve ser sensacional. E não é assim, Deus descendo numa luz e te dizendo, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. É você estar disposta. E aí, de repente, você está tomando banho e você pensa, ele me escutou. Eu tô fazendo o que ele tá pedindo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, Então, isso Natália, é legal. essa percepção esse movimento de conseguir se dar conta que Deus está conversando com a gente pode acontecer de várias maneiras. Cada pessoa vai ter uma Sim. experiência, né, pessoal. Porém, só tem um jeito de isso acontecer. É quando a gente consegue ter intimidade com Deus. Uhum. E por mais, e talvez isso faça sentido para você também, por mais que eu fui criada dentro de uma religião, minha família é luterana, minha mãe era católica, quando casou com meu pai, ela se tornou luterana também, e a gente foi criada na religião e a gente aprendeu, né, tudo, né, desde pequeno. Só que eu não tinha, eu sabia teoricamente tudo o que podia fazer, tudo o que eu precisava fazer de oração, mas eu não tinha intimidade. Uhum. Porque ir na igreja e rezar e ser uma pessoa religiosa não significa que a pessoa tem intimidade com Deus. Sim. E talvez poucas pessoas ainda poucas pessoas conseguem encontrar esse acesso. Uhum. Porque a intimidade é algo que excede o entendimento, assim. E o Sim. que me fez também virar essa chave do que é ter intimidade foi compreender o que é ser pobre, pequeno, pobre e fraco diante de Deus. Foi compreender principalmente de tudo, o principal todos nós sabemos que Deus nos ama, né? Todo mundo sabe, Deus ama todos os filhos.
Agora, se sentir amado por Deus é outra conversa. E aí, quando você consegue, Inexplicável. inexplicável, quando você entende o que é o amor de Deus e o que é se sentir amado por Deus, não tem como explicar. Não tem como. Sim, De novo, excede o entendimento. sim, Né? É algo que excede o exatamente. entendimento. E aí, quando a gente começa a se sentir amado, ó, tô toda arrepiada. Tem um movimento que é natural também, que é obediência. Uhum. Sim, Porque exatamente. só quem se sente amado obedece. Exatamente. Exatamente. Esse acesso, assim, é sensacional. E o que eu entendi também, né? Que muitas vezes eu não tinha esse acesso porque eu estava violada com os meus pais, que são os meus portais sagrados. Então, como eu vou ter intimidade com Deus se aqui eu estou violada, né? Então, a minha constelação foi um marco em relação a isso, né? Foi um Porque foi divisor de quando eu águas. realmente consegui acessar o meu pai realmente. E aí que a comunidade entrou no me fazer entender o quanto isso era preciso, necessário, e que só assim realmente eu iria para a vida, deixaria os chefes loucos para trás e por aí vai. Sim, 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 sim. Então, é um processo, né? Um processo lindo. Falar sobre isso é diferente de experimentar tudo isso. Não é simples, não é de uma hora para outra. Não é quando a gente quer, Uh-uh. mas é preciso permanecer no percurso. Eu gosto muito de dizer que o milagre, ele nos encontra no movimento, né? Não tem milagre se não tiver movimento. Então a gente começa a se mover e a gente começa a se mover olhando para frente, lógico, Uhum. mas até vir essa percepção de a gente se mover olhando para frente, tem muita cura para acontecer. Sim. Porque inconscientemente a gente está conectado ainda com o passado. Quem tem situações com os pais para resolver, quem tem ranço, rancor, raiva, quem tem alguma questão importante do passado que aconteceu com os pais, alguma memória de dor, precisa resolver. Não existe outra possibilidade a não ser resolver toda a encarada com os pais, principalmente com os pais. Quando a gente consegue ir curando essa primeira relação, a gente fica forte para dar conta de todo o resto. Exatamente. Porque curar com os pais não significa que a vida vai ser melzinho na chupeta também. Curar com os pais significa que eu vou ter mais estrutura física mesmo, de força física, para Uhum. lidar com tudo o resto que tem já reservado aí para mim. E não tem crescimento sem esforço, sem ir pro jogo, na verdade, né? Exatamente. E tem que entrar pro jogo. Uhum. E a comunidade para mim também é muito isso, é disciplina. É uma palavra que acho que eu escolho assim para definir num primeiro momento o que seria comunidade para mim. Porque quando veio assim, eu conheci a comunidade, viu que era a primeira coisa que me freou um pouco foi o horário, que eu nunca gostei de acordar cedo. Sempre estudei de manhã, sempre trabalhei normal, mas assim, aquela vontade de ficar na cama até o último momento e aquele horário assim me impactou e de repente eu lembrei da minha constelação e falei assim, mas eu me rendi totalmente. Eu queria resolver, eu quero resolver. Então chega de colocar limite e eu vou. E fui. Inclusive, hoje é uma das coisas que meu namorado mais fala. Ele fala assim: Meu Deus, eu nunca imaginei que você ia acordar nesse horário. Sim. E isso trouxe coisas muito maravilhosas para minha vida, que foi ao longo do tempo não acordar apenas segunda, quarta e sexta nesse horário, mas todos os dias.
aproveitar melhor o dia. Quem me conhece sabe que eu nunca imaginei ir na academia às 5:30 da manhã e agora eu vou. Então, assim, são coisas que eu Sim. fui trazendo, essa disciplina que a comunidade trouxe e as tarefas, o fazer as tarefas, porque foi aí que eu me conheci. Eu descobri quem eu era, porque as perguntas certas eu tive que responder. É incrível isso, porque a gente está no desafio, né? Como está com a Aham. inscrição da comunidade aberta, eu faço esse movimento de fazer um desafio para quê? Para as pessoas entenderem do que se trata a comunidade. Só que na comunidade a gente faz tarefa uma vez, a gente tem a tarefa uma vez por semana, né? Então, de acordo com a necessidade do grupo, eu elaboro uma tarefa semanal para apoiar o resultado. Tem uma pessoa falando, meu Deus, será que eu sou o único homem dessa turma? Não, Marcos. Tem vários homens, não muitos, né? É minoria na comunidade, mas Sim. tem alguns homens sim. E todos os homens são muito bem-vindos, porque a gente precisa até da presença do masculino para ter mais equilíbrio, tá? Então, todos os homens são muito bem-vindos nesse processo de cura e de autodesenvolvimento. E então, na comunidade tem tarefa uma vez por semana, uma tarefa para apoiar o percurso. E aí, no desafio, é uma tarefa por dia. Uhum. E aí eu percebo, Natália, o quanto nós, né, todas as pessoas, tanto que nós temos resistência a fazer as tarefas. Então eu Sim. dei tarefa no domingo, dei tarefa na segunda, hoje e amanhã. Então amanhã é o quarto dia desse desafio e tem tarefas todos os dias. E a maioria das pessoas fala, Gra do céu, como que eu vou responder essas perguntas? E detalhe, são perguntas fundamentais e que a maioria das pessoas não pensa sobre isso, não investe tempo para pensar sobre isso e tem preguiça de pensar, é uma preguiça mental. O cérebro quer proteger, porque se a gente começa a expandir, vai dar trabalho. Sim. E uma das coisas que eu aprendi e que eu trouxe para a comunidade foi isso. Em 2011 eu fiz um curso de PNL sistêmica, eu fiz um curso de PNL sistêmica com a Linda Guedes. E aquilo foi tão disruptivo para mim, e aquilo me despertou tanto porque foi a primeira vez que eu tive uma vontade autêntica de pegar um negócio e estudar. Eu queria aprender aquilo, eu queria estudar. Beleza, eu voltei para casa, foram 10 dias internada no curso que eu voltei para casa sem nem andar de tanta dor que eu tinha no meu corpo, porque eu processo muito no físico quando eu tô curando alguma coisa. Eu tenho dor, tenho febre, na carne, assim, as memórias parece que começa a fazer um efeito assim de dor mesmo. Uhum. E aí eu fiquei um tempo metabolizando tudo aquilo, mas eu percebia que não ia, não ia, não ia, não ia, era muita coisa, era muita informação. Eu falava, o que que eu vou fazer? Aí eu me dei uma tarefa na época. E a tarefa que eu me dei foi o que embasa a PNL e o que embasa a nossa vida também, é claro, são Uhum. os nossos valores. Né? Uhum. A gente precisa saber quais são os nossos valores. E no curso de PNL a gente trabalha muito isso. E aí eu me dei conta que eu estava fraca nisso. Aí eu já tinha a Liz e o Arthur. O Arthur tinha 3 aninhos, 3 para 4, e a Liz tinha 6. Aí eu liguei para minha mãe, minha mãe tá aí para confirmar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, você pode ficar uma semaninha com a Liz e com o Arthur? Gente, tenham pessoas que apoiem vocês por perto, por favor. Mas pode ficar com uma semana com a Liz e com o Arthur? Ela falou, ah, posso sim. Deu, ai, que bom. Porque eu sou assim, quando eu começo a estudar algo, eu gosto de mergulhar. E eu gosto de não ter hora para comer nem nada. Se eu quiser passar o almoço sem almoçar e ficar estudando, ou comer só um lanche, eu gosto de mergulhar. Eu sei que eu fiquei uma semana debulhando o que significavam valores. Aí o que que eu fiz, Natália? Eu sou meio doida mesmo, né? Eu já dei essa tarefa na comunidade também.
Eu peguei, olhei na internet, procurei no Google o que são valores, quais são os valores fundamentais. Aí eu fiz uma lista dos valores mais comuns, né? Que é valor de todo mundo. Aí eu olhei para aquilo e falava, meu Deus do céu, eu nem sabia que congruência era congruência e nem sabia que congruência era um valor. Uhum. Aí eu não sabia nem essa palavra, na verdade, lá em 2011. Para mim, um dos valores mais fortes, que mais fundamentam a minha vida, é a congruência. Então, eu descobri o que era congruência e descobri que isso era um valor importante para mim. E aí, os outros valores, família, honestidade, verdade, saúde, beleza, tudo isso eu fui entendendo que eram valores, e aí eu olhava e falava assim: o que significa então isso para mim? Aí eu fazia a minha própria definição, aí eu estudava lá no dicionário o que significava a palavra, eu ia para o significado do dicionário normal, ia para o significado do dicionário da etimologia da palavra, eu fucei por tudo, e daí eu voltava e definia de novo o que significava para mim aquilo. Eu começava a associar a definição do dicionário com o que significava para mim, a partir daquilo que eu acreditava. E isso foi um movimento também disruptivo para mim, porque eu era ignorante em relação aos valores em geral e principalmente sobre os meus, porque eu era uma Maria vai com as outras. Eu ia para onde a maré me levava e eu me adaptava em todos os lugares que eu pudesse estar, eu me adaptava ao contexto. Eu não me posicionava. Sim. Então, isso era uma posição da criança que tinha necessidade de aprovação, da criança que precisava agradar todo mundo, da criança que não suportava, não suportaria ser alguém se posicionasse perto de mim, eu já me associava à pessoa. Eu não tinha em base para me posicionar. E aí, para não entrar em atrito, eu me associava à pessoa. E era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil. Então, todos esses bloqueios, bloqueio de identidade, bloqueio de aprovação, bloqueio. Nossa Senhora, se eu pensar nos meus bloqueios, meu Deus, eu ficaria aqui uma semana inteira falando da minha impotência, do meu julgamento, eu era muito autocrítica, eu era muito exigente comigo mesma, eu me violava 3 por 4, porque eu não me achava capaz de nada, eu vivia me negando, eu vivia me matando por conta gotas. E quando eu fui estudando, então, o que eram os valores, que é a base de tudo na nossa vida, eu fui encontrando uma coisa que se chama liberdade. Uhum. E aí eu achava que liberdade era eu poder fazer tudo o que eu quisesse. Eu tinha sede dessa tal liberdade. Só que daí eu descobri que não. Quando eu fui entendendo os valores, eu descobri que ser livre era fazer escolhas. Uhum. Gente, isso foi um divisor de águas na minha vida, assim, tão precioso, porque eu não fazia escolhas. Se você me convidasse para almoçar, eu ia falar, você ia falar, gravamos almoçar onde você quer ir? Tanto faz. Se chegasse num lugar e você falar, o que você quer comer? Tanto faz. Se você falasse, vamos viajar, para mim tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, porque eu não tinha coragem de escolher nada. Não tinha Uhum. coragem, porque para mim o perigo era eu escolher e dar errado. Era um perigo para mim. Então, quando eu comecei a me entender e comecei a entender quais os valores eram fundamentais para mim, nossa,
foi muito gratificante. Então, esse tipo de tarefas, eu peço para as pessoas fazerem no desafio dessa semana, que é o desafio de desbloquear a riqueza. O nome riqueza e o desafio da prosperidade, da riqueza, ou desse movimento de prosperar, ele é uma coisa tão ampla, tão grande e, e tão desafiador para as pessoas, que uma pergunta básica como o que significa riqueza para você? O que significa ser rico para você? O que é comum na sua família quando você pensa em riqueza e prosperidade? As pessoas saem correndo. Começa a doer antes de responder, Uhum. né? Aí vem 200 pessoas para uma live e no outro dia elas estão amortecidas porque não consegue se mover. Porque quando a gente fala de riqueza, por exemplo, acessam muitas memórias. Sim. Muitas memórias. E se a gente não tiver coragem de se levantar apesar das memórias e começar a fazer o movimento de ressignificar, a gente vai estar desperdiçando muito tempo, porque não tem outro jeito. A gente vai estar desperdiçando o movimento de evolução. E o movimento de evoluir é um movimento natural da vida das pessoas, né? Sim. A nossa natureza solicita que a gente prospere, que a gente evolua, que a gente vá para outro nível. A nossa família espera, o nosso sistema espera. A gente deve isso para o mundo, na verdade, né, Natália? Uhum. E compreender isso faz a gente ter força para levantar de manhã e mesmo com o preço e com o peso que custa, fazer aquilo que precisa ser Sim. feito. Aham. As tarefas, assim, eu realmente, eu não deixei de fazer uma tarefa da comunidade. Eu fiz todas. Eu assisti todas as aulas. Não bastasse no começo, o meu trabalho era muito difícil lidar com aquilo, né? Então eu chegava no meu trabalho, eu abria teu canal do YouTube e eu começava a colocar tuas lives, ficava no fone de ouvido aqui trabalhando. Eu falava assim, eu vou Vai entrar internalizar de qualquer forma isso para dentro. isso, vai ir pra frente. Então, assim, teve tarefa assim que eu demorei talvez um mês para fazer, que eu sentava, eu lia a pergunta, já me dava uma dor, assim, sei lá, no estômago, na cabeça, eu falava assim, agora não, deixava de lado. Aí depois eu voltava, ia lá, tentava de novo, eu ainda não. Mas eu fiz todo, fui insistir. E assim, Natália, nesse ano só na comunidade, fora as lives extras, porque cada desafio, quando tem desafio, então eu abro no horário da comunidade, porque se são 3 aulas da comunidade por semana, a comunidade recebe 5, né? Uhum, Então os sim. desafios eram de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias, às vezes de menos, mas a maioria era de 7 para cima. Então, em vez de ter 3 aulas por semana, a comunidade tinha 5 aulas por semana. Então, além das 72 aulas, nós tivemos muitas oportunidades de aulas bônus por causa dos desafios, né? Uhum, E quando vem os desafios, é mais pauleira. Quem está uhum, disponível para o conhecimento, quem está disponível para crescer rápido, não tem outra coisa que funcione melhor do que isso, né? Eu não conheço ninguém que entrega, eu juro por Deus, eu passei já por muitas mentorias, por muitos professores, por muitos cursos, eu não conheço ninguém que entrega como eu entrego. E eu não estou falando isso para me vangloriar nem nada. Eu desejei isso. Eu desejei facilitar tudo para o meu próprio percurso. E quando eu penso na comunidade, quando eu penso nessa entrega, quando eu penso em, cara, mais de 70 encontros em 6 meses, a pessoa que mais se beneficiou foi eu. A pessoa que mais teve retorno e foi abastecida por todo esse movimento, eu sei que foi, eu tenho consciência disso. E é isso que me motiva a continuar entregando, porque é uma retroalimentação.
E isso me fez entender também que a gente precisa ter um motivo para viver. A gente precisa ter um propósito na vida. A gente precisa ter se comprometer com algo. E quando eu me comprometi em entregar 3 aulas por semana, e agora que está reajustada a comunidade, o valor é menos de R$ 7 para quem renovou. E se eu não me engano, não chega a R$ 9 por aula para quem está entrando agora na comunidade. Então, assim, é um valor simbólico por aquilo que é entregue. E as pessoas falam para mim: você é louca de propor um negócio desse. Os meus colegas falam: tu é louca. Eu não acredito que tu entrega mais de 70 aulas por esse valor. Você tá louca. Então, não é o valor, não é o dinheiro. O valor é imensurável. É imensurável. E eu não falo isso por causa das pessoas, eu falo isso porque eu sei do efeito que faz na minha vida. E é claro que eu recebo os feedbacks, né? A Sabrina acabou de publicar o relato do parto dela, eu coloquei nos meus stories agora. Quem quiser se emocionar com algo, clica lá e leia o relato do parto dela. Eu encontrei com ela pessoalmente na Ilha do Mel, com a família inteira, né? E eu me apaixonei pela Betina. Coisa mais linda, não conseguia tirar eu não parava de olhar para os olhinhos dela. E agora, vendo o relato do parto, eu entendi por quê. Ela passou a gestação inteira, desde antes dela engravidar, ela engravidou na comunidade. Ela superou tantas coisas através da comunidade, ela curou tanto com o sistema dela. Ela teve um parto maravilhoso da Betina por causa do apoio da comunidade. E aí eu lembrei antes, quando eu vi o relato dela, da Jennifer, que ela é de Medianeira, a Jennifer. E a Jennifer, o neném nasceu tipo de madrugada e 6 horas da manhã ela tava na comunidade, gente. Ai, eu acho que eu lembro. Lembra? Que ela falou que tava no hospital, tinha acabado de ganhar bebê. Ela tinha acabado de ganhar neném, ela tava no hospital, ela me mandou a foto dela na maternidade, ela, o marido e a babyzinha recém. Eu falei, não, cara, que coisa mais preciosa que é isso. E ela disse, Gra, eu só engravidei porque eu tive o apoio. Ela queria tanto engravidar, há tanto tempo, e tudo deu tão certo na hora certa, e ela se sentiu apoiada. Então a gente não tem ideia do quanto isso é precioso. Nem eu não tenho ideia do quanto isso é precioso. É claro que eu recebo muito feedback. É claro que as pessoas vêm e me relatam muitas coisas, mas dentro da imensidão que é, a gente não sabe de nada, né? Do tanto que isso impacta mesmo na vida. Então, assim, cada dia que eu acordo às 5 da manhã, porque eu preciso acordar, eu preciso me ativar, eu preciso me arrumar para vir para a live, muitas vezes eu quero ficar dormindo. E muitas vezes eu falo, que doideira, por que eu fui inventar isso? Eu podia ficar dormindo, né? Mas aí eu entro na aula da comunidade e eu falo, não tem como. Não tem como não. Não tem como não continuar, não tem como, como ser diferente mesmo, né? É muito lindo. Eu sou encantada, né? Eu sou suspeita para falar. Sim. Não, mas é isso. E assim, a gente vê as pessoas que estão ali, né, realmente acompanhando, fazendo as tarefas, estão tendo resultados maravilhosos. E a gente vê a força do grupo, né? O crescer juntos. E isso é muito forte, realmente. Nas situações que eu passei ao longo desse ano, de comunidade, eu sempre senti esse apoio da comunidade. E isso é muito importante. E, e faz a gente quebrar muita barreira. Quebrar muita barreira, assim. Isso Então, é. pode ser mais fácil, né? Sim, Com o sim, apoio é mais totalmente. fácil. Exatamente. É saber que tem gente que tá ali te apoiando,
que vê o celular, assim, é ter uma comunicação, né? Com gente que pensa não igual, mas parecido, que está na mesma frequência, que tem, tem essa válvula de escape, um caminho que é mais fácil e que tem apoio, que tem pessoas seguindo. Isso é o fundamental, né? Sim. A força do grupo. Sozinho é muito desafiador. Uhum. Sozinho é muito desafiador. A gente precisa ter. Eu descobri isso no meu percurso, e eu falo isso desde quando eu fazia os movimentos da postura sistêmica, dos workshops de movimento sistêmico, dos cursos de WhatsApp que eu fazia lá em 2018, já os cursos online que eu inventei, né? Por inspiração aquilo. Imagina que doida fazer curso no WhatsApp e largar áudio todo dia no WhatsApp. Mas aquilo também me preparou para esses 2 anos, né, que passaram agora. E eu dizia assim: o aprendizado se dá no movimento e na troca, né? O aprendizado ele acontece quando a gente se conecta com o conhecimento, a gente coloca para dentro e aí a gente faz um movimento de troca. E aí a troca aduba. E aí aquilo que é o nosso movimento realmente de transformação é como se aquilo florescesse, desabrocha, cresce e floresce mesmo, né? Então precisa ter com quem falar, precisa ter com quem trocar uma ideia, precisa ter alguém que faça, é como se polinizasse a possibilidade da fruta, né? Porque a gente percebe que quem faz esse movimento de polinização, ninguém consegue esse movimento de fertilizar ou de fazer a polinização sozinho. É Sim, impossível. sim. É impossível. Então, tem gente que estuda, 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 devora livros, é uma cultura assim elevada. Só que você vê a pessoa é triste, a pessoa é doente e a pessoa não prospera. Ou às vezes prospera, mas é triste e doente. Às vezes prospera, mas a vida familiar não vai para frente. Às vezes prospera, mas não desfruta de nada. Então, precisa acreditar que pode ser, sim, feliz, próspero e saudável, e detalhe, em todas as áreas da vida. Aham, exatamente. E a comunidade veio para me mostrar isso, trazer essa disciplina que me quebrou várias barreiras que eu tinha, ter essa continuidade, de sempre estar ali lembrando o que fazer, de ver os movimentos do grupo inteiro, todas as conquistas que o pessoal já compartilhou. Era muito lindo e era inspirador. E, e eu consegui, assim, passar por. Eu saí daquele status de não estava mais feliz na profissão, de ter coragem de mudar, porque eu estava, antes da minha constelação, antes da comunidade, eu sim era uma pessoa que estava no, no caminho, assim, tipo, eu tô indo com todo mundo, não sabia quem eu era, não sabia do que eu gostava, não sabia o que eu queria. Assim, saber, tipo, tinha uma ideia, mas não tinha um movimento para ir, uma definição de metas. É uma coisa que eu aprendi muito na comunidade também, de escrever o que eu quero, O que de você quer, colocar o que você metas. quer, o que você quer. Uhum. Exatamente, de fazer as declarações, de concluir, e são movimentos ensinamentos do próprio PNL, né? De se dar presente pelo que você fez, de recompensas, né? E isso é um movimento assim de formiguinha, né? Não é assim, hoje entrei para a comunidade, pronto, minha vida mudou. Não, e não significa que não aconteçam coisas difíceis, que a gente não tenha desafios, tem, e isso é o bonito, é o Tem, crescer ao longo do tempo. Não foi uma virada de chave, não foram é uma, várias. e assim, tem Exato. vontade de sair correndo, né? Uhum, sim.
Tem, Ô, Natália, me fala uma coisa, então. Você recomendaria a comunidade? com toda certeza. Com toda certeza, não, sem dúvidas, mudou demais a minha vida. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu descobri uma vocação nova, tô animada para ir atrás, é, melhorei meu contato com Deus, a minha Wi-Fi aqui tá sensacional e consegui, assim, quebrar muitas portas. Hoje, Gra, vou te falar, meus ex-chefes malucos, não tenho mais chefe maluco, já consegui cortar esse contato que eu e até vou contar aqui Uau! rapidamente como foi. Foram vários momentos em que eu tive desafios que eu cheguei e falei assim para Deus, não aguento mais. E toda vez ele me deu instrumentos para ir lá e quebrar uma barreira. No mesmo trabalho, com a mesma pessoa, e foi indo, foi indo, foi indo. Até que eu falei assim, teve um dia que eu, inclusive, tive um insight assim, cheguei em casa chorando depois de uma discussão. Nossa, tinha sido horrível. E eu olhei para mim e falei assim, cara, a pessoa me trata assim porque eu tô deixando. Eu tô deixando que isso aconteça comigo. E agora, não. Comigo mais não. Eu sei que eu sou comigo, não mais. E aí o universo foi lá e falou assim: então prova, quero ver. E na mesma semana eu tive uma situação que, assim, foi de novo horrível e Gota eu d'água. consegui me posicionar. Eu falei assim: olha, não, se quer trabalhar comigo é assim, 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 senão eu tô indo embora. Até porque eu já sabia que não era mais a profissão que eu queria, não tinha mais nada a perder ali dentro. Então, consegui me posicionar. E no final de semana que eu decidi pedir a conta, no domingo, eu cheguei pro meu namorado e falei assim: eu vou pedir a conta, agora não dá mais, chega, eu já aprendi tudo que eu precisava ali dentro, agora eu preciso seguir. Na segunda-feira, de meio-dia, veio a notícia de que ela foi removida. Então eu não precisei sair, eu continuo lá, tomei assim sem chefe, ainda não sei, mas quando eu decidi que não dava mais, Deus proverá, né? Quando você decidiu se posicionar e não mais ser vítima Exatamente. daquilo, aquilo não Uhum. precisou mais existir na sua vida, né? Essa é a verdade. Exatamente. E essa Exatamente. pessoa, ela foi um maior presente na sua vida. Porque se Com não certeza. fosse ela, você não teria se movido para se encontrar. Sim, Então, sim. o perpetrador, ele Uhum. encontra uma vítima, né? O perpetrador sempre encontra uma vítima. Mas o perpetrador, ele só existe enquanto existe a vítima. Quando a vítima, ela sai desse padrão do vitimismo, o perpetrador, ele dilui na hora. Uhum. Então, na vida, a gente encontra aquilo que a gente precisa para Sim, apoiar o movimento da cura. com Só certeza. isso, só isso. Então, tem uma frase, né, que eu sempre falo na comunidade: toda dor chama para a vida, todo Uhum. desconforto chama para uma cura. Então, Sim. não existe nada ruim. Tudo contribui para o bem, Com né, daqueles sim, que têm com olhos para ver certeza. o propósito de Deus. E assim, mesmo que a gente não veja ainda qual é o propósito, talvez, da dor que esteja passando, né? O olhar para Deus e falar: Deus, eu não sei o bem que isso contém, mas eu sei que tem. Então eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Isso também é uma postura que a gente desenvolveu na comunidade, né, Natália? Sim, Era uma sim. coisa que eu também não sabia e eu fui desenvolvendo isso no nosso percurso. E como isso é libertador. Hoje eu entendo a minha ânsia de liberdade, que não tinha nada a ver com aquela liberdade que eu queria, né? E Sim. entender que uma pessoa vem para nossa vida, um chefe, um marido, alguém que aparece na nossa vida, não é à toa, né? Uhum. É sempre para nos oportunizar algo. Sempre é uma oportunidade. Sim. Guria, já estamos uma hora aí, né? Sim. Pois é. Passa que a gente nem vê. Meu Deus. Uhum. Estamos falando de coisa boa, né? Passa rápido. Passa. Meu Deus, que delícia que é isso. Gente, quem quiser saber um pouco mais sobre todo esse conhecimento que a gente compartilha na comunidade, amanhã ainda tem um encontro, né, do desafio, do desbloqueio da riqueza.
E assim, não é algo, não é uma fórmula que você, uma receitinha que você vai, que a Gra entrega e a pessoa começa a prosperar, como a Natália mesmo já disse. São várias chavinhas que vão girando durante o percurso, então não é simples, mas é possível para todos. É uma possibilidade que está disponível sim para todas as pessoas de enriquecer, mas é uma riqueza que não é só financeira, mas é financeira também. Né? A gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, a moeda também, mas a riqueza que eu falo em primeira instância não é essa, mas é essa também, porque ela faz parte, né? Então amanhã ainda tem uma aula do desafio, vai ser a última aula dessas 4. Quem quiser olhar no meu Instagram, as 4 aulas, as 3 aulas de domingo, de segunda e de hoje estão lá disponíveis. Tem um grupo do WhatsApp onde a gente compartilha um aprofundamento, um apoio do que aconteceu na live, tem uma tarefa por dia. Então tem tanto recurso, que só aquilo que aconteceu nesses 3 dias já serve para dar uma guinada, né? Uhum. E para quem tiver disponível para experimentar, então, esse percurso da comunidade, pode clicar lá na minha bio, lá tem um formulário escrito assim, comunidade sou grato, se clicar em cima já abre a aplicação do formulário. Para que o formulário, Gra? Porque lá você vai encontrar todas as informações e você vai poder, ao responder o formulário, você vai saber se você está disponível para isso ou não. Então, o formulário é bem intencional, tem todas as informações lá dentro, e lá você já vai entender se você está disponível para fazer esse percurso ou não. Então, pode clicar lá, pode entrar no formulário, pode responder tudo, e no final, se você quiser enviar o formulário, você clicar em enviar. Senão, você não precisa enviar. Mas é importante que você responda aquelas perguntas, porque elas vão já dar uma direcionada na autopercepção, né? Uma pessoa respondeu o formulário e falou assim: Meu Deus, Gra, que formulário que é esse, credo? Só de responder o formulário já virei umas chaves. Falei, então, é isso, essa a intenção mesmo, né? Então a gente está aí, está disponível. Eu acho que todos nós podemos crescer cada dia mais. Aquilo que cada um experimenta hoje é chão, né? Para o alto, sempre vai ter um outro nível, nunca acaba enquanto tiver vida, né? E a gente vai galgando esses níveis e vai buscando os resultados que a gente quer, porque não tem a vida sem resultados, não tem graça nenhuma, né? E então vocês são todos bem-vindos. Eu quero te agradecer, Natália, que você é uma inspiração para muitos. É um orgulho para mim, que estou do lado de cá, né? Que acompanhei todo esse teu percurso. Não é a Gra que salva ninguém. Isso ninguém precisa imaginar uma coisa dessa. Eu também tenho a minha própria jornada. E o que faz o efeito mesmo é aquilo que cada um faz com o conteúdo que acessa. E é por isso que eu sempre digo isso também na comunidade. A cura ela é individual, a prosperidade ela é individual, a riqueza ela é individual, porque depende de fazer algo com as próprias pernas. Então é esse o movimento. Obrigada, minha querida. Obrigada, Gra, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhando sobre a É uma comunidade. honra. E eu digo de novo, eu super recomendo, gente. Foi, assim, uma virada, uma guinada na minha vida. Foram várias viradas de chave. O início desse conhecimento, né? Porque ele é infinito. Então, assim, eu acho que a minha constelação foi no final de julho, se eu não me engano. Então, assim, em menos de um ano eu tive tanto resultado. E assim, ai, Natália, já tá milionária? Ainda não. Mas Aí, antes eu nem sabia o que eu queria ser. é uma questão de ter. Ela nem sabia que ela queria ser, olha só. Então, Adoro. exatamente. E a riqueza, como tá, a pergunta do desafio, né? O que é riqueza para você? Além do dinheiro, o que mais, né?
E as conquistas que eu tive foram tão, assim, importantes para mim dentro do pessoal, relacionamento. E isso não tem preço. Hoje, quem me vê falando, por exemplo, do meu pai, não me reconhece. Acho que nem você. Do jeito que eu cheguei falando que eu queria fazer a constelação, não tem nem Não, não tem nada a comparação. ver. Uhum. Então, Exatamente. quando a gente pensa em dois pontos importantes, né? O que é o que é o bem e o que é o mal, né? O bem é o conhecimento e o mal é a ignorância. A Uhum. ignorância. E a gente vive num mundo fechado e a gente vive numa ignorância e a gente acha que a gente é feliz. Sim. E é uma Uhum. doce, não, é uma amarga ilusão. Porque o Uhum. conhecimento ele liberta, né? O conhecimento é a chave, né? Que pode deschavear alguma portinha, mas é o começo de tudo, é o conhecimento, é essa luz que vai abrindo. E isso vai sendo tão instigante, como eu disse lá no começo, que a gente quer mais, quer beber mais dessa água limpa, né? Que é o conhecimento. Sim. Então, não dá para ficar na ignorância, porque a vida não é só isso. Não é só isso que eu experimento, não é só isso que você experimenta, não é só isso que uma pessoa que já está mais adiantada do que a gente experimenta. É muito mais, é muito mais, é muito mais. Então, tá disponível para todos, né? Só Sim. é falar quero mais, eu quero mais. E, e é só se jogar, então. Uhum. Então tá bom, Gá. Obrigada, Muito obrigada querida. mesmo. Muito obrigada. Obrigada por quem acompanhou aí. Uhum. E todos são muito bem-vindos sempre, sempre. Sim. Obrigada, pessoal, que esteve aqui acompanhando a gente. Eu vou deixar a live salva para quem assistiu, quiser compartilhar, para espalhar o que é a comunidade Sou Grato, quais resultados a gente consegue tendo esse conhecimento, que é libertador. E eu espero que vocês tenham curtido estar aqui com a gente. Uma honra, todos vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Um beijo, galera. Boa noite. Até Beijo, amanhã no beijo. desafio que eu vou estar lá. Bora, amanhã cedo, às 6h03 da manhã. Espero você. Vamos lá. Tchau, tchau. Até, tchau. Até.